Amém. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Pedro, eu pediria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Salmos 105. Dê graças ao Senhor, invoque o seu nome, torne conhecido entre os povos os seus feitos, cante a Deus, cante louvores a Ele, fale de todas as suas maravilhas. Amém. Eu chamei ele porque o meu filho e minha casa, para onde eu vou e falo de Jesus, eles têm ido comigo e ele pede sempre: pai, deixa eu falar alguma coisa de Jesus, pai. E aí ele ficou falando, eu não podia abrir mão de compartilhar com meu filho aqui o que Deus tem feito na nossa casa. Então eu queria ler novamente, vai dizer assim o Salmo 105: deem graças ao Senhor, invoque o seu nome, torne conhecido entre os povos os seus feitos e cante a Deus, cante louvores a Ele, fale de todas as suas maravilhas e glorie-se no Santo, no Senhor, no seu nome, e alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Antes de mais nada, eu também queria agradecer à igreja por ter nos ajudado, os irmãos que fizeram bazar, toda a liderança, os irmãos que oraram por nós e têm orado ainda, continuem orando por nós. Tem os irmãos da Vila 5 também, muitos irmãos, as enfermeiras, muita gente tem nos ajudado nesses dias que nós temos passado um pouco difícil. Nosso filho nasceu dia 30 de dezembro de 2020. Antes dele nascer, descobrimos que ele estava com vários problemas e ele estava com uma síndrome, era síndrome de After. E lá, numa dessas consultas, lá a médica chamou eu e minha esposa e disse: olha, o filho de vocês, talvez ele não nasça, talvez morra na barriga, se ele vier vai durar poucos dias. E minha esposa chorava muito quando ela falava aquilo, e entendo que ela falava os termos técnicos lá, segundo o que ela estava vendo. Só que quando eu vi ela falando aquilo e constrangendo a minha casa, minha esposa chorando, eu disse: doutora, tem o seguinte, nós servimos a um Deus vivo e que pode fazer todas as coisas. Doutora, eu sei que a senhora está dando o diagnóstico, só que nós iremos trazer nosso filho aqui e a senhora irá conhecer o nosso filho. Só que quando saímos daquele hospital, minha esposa chorava muito, eu também chorava muito, e a gente foi para casa, e aí as coisas só pioravam. Minha esposa ficou com várias sequelas, pressão alta, e passava muito mal. E ali a gente começou a orar, pediu a oração aos irmãos, e quando chegou o dia da criança nascer, fomos lá, dia 30, só que o plano da gente não cobria, tinha carência, 6 meses só que ela estava. E aí, quando a gente chegou lá, o pessoal disse: olha, vocês não podem ficar aqui, porque o plano não cobre a carência de vocês. Aí minha esposa disse: e agora? Eu disse: agora Deus proverá, vamos esperar ver o que o Senhor vai fazer. E aí eu sei que elas lá entraram em contato com o plano, ligaram para uma mulher lá em Minas Gerais. Aí depois de um certo tempo lá, quase 1 hora esperando, a menina ligou e disse: olha, vocês vão poder fazer o parto aí, fique tranquilo, desculpa porque a gente falou isso. A minha esposa começou a rir, e eu disse: glória a Deus, vamos embora, as coisas estão cooperando. E a gente subimos lá, fomos lá para o apartamento, e aí foi na hora da criança nascer. Eu não tinha entrado no parto de Pedro, pela circunstância, eu quis entrar, e quando a gente entrou lá, e quando meu filho nasceu, que eu vi a situação do meu filho, as mãozinhas dele fechadas, a cabeça muito grande, os dedinhos do pé colados, sabe? Os médicos tendo que fazer logo uma reanimação dele lá, levando para... Aquilo ali foi um choque para mim. Sinceramente, foi um choque muito grande. E naquele momento o Senhor me fez uma pergunta. E o Senhor disse: você ainda continua me amando?
Naquele momento eu fiquei sem ação, quando eu vi aquela criança lá naquele estado, eu não sabia o que fazer. Eu ali como pai estava muito triste pela situação do meu filho. E aí eles colocaram logo a luva na mão da minha criança lá, e colocaram na minha esposa lá com a touca também, para ela não perceber. E eu não conseguia falar nada, né? Aí quando ela disse, vou ter que levar urgente lá, porque ele nasceu com a atresia de Coana. A atresia de Coana é que os dois narizes aqui não funciona, não passa nenhum. E ele teve que correr logo lá para a UTI. E aí eu disse à prima de Karine que estava conosco lá, eu disse, por favor, me leve para o quarto lá, porque nem o quarto eu estava conseguindo mais acertar. Eu disse, me leva lá para o quarto lá para eu ficar lá. E quando chegou lá, eu tive que gritar. Eu disse, Senhor, eu te amo, Senhor. Eu te amo, Senhor. Como pai, eu estou muito triste, Senhor, mas eu te amo, Senhor. E sabe, quando aconteceu isso, talvez você diga, mas por que o Senhor fez essa pergunta a você? Porque desde a minha juventude, a gente, lá na Tranqueira, quando Jesus teve encontro conosco, e aí a gente vinha para a reunião aqui, que tinha Marcelo, outros irmãos que falavam sobre evangelismo, sobre missões, e quando eu vi aquilo ali, eu disse, poxa, é isso que eu quero na minha vida. Esses irmãos aí vivem uma vida diferente, e eu quero isso para a minha vida. E a gente sempre ia para a FUNASE, para a Casa de Recuperação, ia evangelismo. E eu não falo isso com orgulho nenhum, porque lá em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16, se não me engano, e o apóstolo Paulo vai dizer, olha assim, prego o evangelho, não tenho do que me gloriar, pois sobre nós pesa essa obrigação. E ele vai terminar dizendo, e ai de nós, se não pregarmos o evangelho. Sabe, quando ela me levou, fiquei no quarto, e o Senhor fez essa pergunta, foi um choque para mim, de realidade. Porque a gente dizia sempre, na Casa de Recuperação, em todo lugar, que Jesus era bom, que, sabe, que nós amávamos Ele, e naquele momento o Senhor dizia, agora, por que dizer que ama a Deus quando tudo vai muito bem? Todo mundo diz, até o ateu diz, até aquele que não teme a Deus diz que... E a gente vai ver que Deus é um Deus que prova. Deus não tenta. A Bíblia diz que Deus não é tentado por ninguém, ele não é tentado, né? O diabo que é o vil tentador. Vamos ver em Mateus capítulo 4, que a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo leva Jesus para o deserto a ser tentado pelo diabo. Mas Deus não, Deus prova. A Bíblia vai dizer em Salmos que Deus prova o justo. Deus prova. Deus provou Abraão. Se olharmos nesse mundo, se queremos passar num concurso público, tem uma prova. Se almejamos tantas outras coisas nesse mundo, tem que ter prova. Ganhar um campeonato, prova, tem que ter. E no reino de Deus também haverá provas para a gente, dificuldades, aflições, angústia. Mas a Bíblia diz também que nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Não será a morte, não será a doença, o perigo, a morte. Nada nos separará desse amor de Deus que já foi revelado e demonstrado na cruz do Calvário. Mas eu vou correr porque a hora já está passando muito rápido. E aí, quando a criança nasceu, ficou no hospital, e a gente ficou aquele período no hospital, e as coisas iam piorando. Ia de mal a pior, ia piorando, teve que fazer a traesia de o trasque, teve que furar a garganta dele, teve que abrir a cabeça dele, teve que fazer uma cirurgia também para ele se alimentar por sonda. E aí foram várias cirurgias que ele foi passando. E ali, um dos médicos, que foi o anestesista, e o cirurgião lá disse a minha esposa e não a mim, disse, olha, eu não sei que Deus vocês servem e que religião vocês são, mas eu sei que o Deus de vocês é forte, porque eu já esperava ver a criança de vocês morta faz tempo. Então a gente já começou a ver o agir de Deus nos médicos lá, eles confessando e declarando que Deus era poderoso. E naquele momento a gente muito nos alegrava, mas as coisas continuavam piorando. As coisas continuavam em dificuldades. E aí, lá no plano de saúde,
como o custo dele estava dando muito alto, deu em 6 meses algo em torno de 1.200.000. E aí, quando eu cheguei para o meu gerente lá, conversei com ele, eu disse, olha, se vocês me vender, a minha esposa, meu filho como escravo, a gente vai morrer e não vai ter como pagar essa dívida. É muito dinheiro. Eu não sei nem quanto é isso em zero. Mas eu sei que a gente não tem esse dinheiro. E aí ele disse, olha, o custo do seu filho está muito alto. Se todos da empresa aceitarem darmos um aumento, ficamos com o plano do seu filho. Caso contrário, vai ter que ser tirado. E aí eu sentado lá na mesa, lá, e aí chega os funcionários, entra o motorista, entra o ajudante, e o gerente pergunta, olha, você aceita um aumento no plano de saúde? E eles olhavam lá e diziam, por causa do filho de Luiz Carlos, né? Eu aceito. Pode aumentar o valor. Entrava um motorista e dizia, você aceita aumentar? Ele dizia, aceito. É por causa do filho de Luiz Carlos, né? Eu aceito. Só sei que todos ali aceitaram. E o plano renovou. E ficamos com o plano. Eu confesso a vocês que eu só vi isso em filme, esse negócio, pastor. Eu não vi assim, né? Sei que Deus tem feito nos 4 cantos dessa terra coisa maravilhosa na vida dos nossos irmãos aqui mesmo. Mas eu não tinha passado por uma experiência dessa. Minha casa nunca tinha passado. E aí, quando todos aceitaram, renovou o plano. Mas aí, assim como Deus fala conosco, que Deus fala, se tem alguém que fala, é Deus. O diabo também é sujo, e ele gosta de usar de artimanha. Ali naquele momento na empresa, chegou um funcionário lá e disse, olha Luiz Carlos, toma aí R$200. Aí eu estranhei, eu disse, R$200? Eu disse, poxa, amém, né? Aí chegou outro e deu R$500, eu disse, amém, mas só que na hora eu não senti aquela paz no meu coração. Na hora eu não senti paz nenhuma. Aí eu disse a Karine, ó Karine, ele mandou para a tua conta, devolve para a conta dele esses R$500. E eu chamei o outro e disse, olha, não me leve a mal. Diga para mim só uma coisa. Esse dinheiro que você está dando, vem de Deus ou não? Na hora ele gaguejou e não, e aqui. Eu disse, não vem de Deus, homem. Escute bem o que eu vou lhe falar. Se você quer ajudar meu filho, não importa o valor. Se você der 1 centavo, R$1, 50 centavos, o valor é o que menos importa, meu querido. Você ajude com oração, mas desse jeito nós não queremos, não. E aí os dias foram se passando, 6 meses, 7 meses no hospital. Eu acho que conseguiu. Aí tem algumas fotos aí que a Everaldo conseguiu passar aí. E aí foi se passando os dias. Eu peguei o meu filho Pedro e levei para uma quadra de futebol que tem lá em Cavaleiro lá, porque pouco a gente ficava junto. E quando eu desci para a quadra lá, eu sentei, deixei meu filho brincar. E ali, mais uma vez, eu escutei uma voz, mas que não veio do Senhor, que dizia assim, cadê o teu Deus? Cadê o teu Deus que disse que nenhum mal chegaria à tua casa e praga alguma chegava na tua tenda? Naquele momento, quando eu ouvi isso, eu me entristeci de novo. Eu lá chorava, disse, Senhor, eu não estou querendo pensar isso, eu não quero isso, Senhor. E na hora eu me lembrei da palavra, que fica lá em Salmos 15, que vai dizer que o nosso Deus está no céu e Ele faz tudo o que lhe agrada. Eu tive que gritar na quadra, porque naquele momento eu estava me sentindo muito angustiado. Com aquele negócio que estava vindo, eu disse, não, meu Deus está no céu e Ele vai fazer tudo o que lhe agrada e nós estaremos satisfeitos com o que Ele fizer. Mesmo chorando, que isso não vai pedir da gente chorar, né, pastor? Não vai pedir da gente chorar, de a gente orar. E aí os dias vão se passando, vai aumentando. A diária de Gabriel, R$4.000 lá no hospital. E aí a gente
tem uma notícia que eu seria desligado da empresa, e eu fui desligado por justa causa, não porque cometi algum delito, não. Até o gerente disse, olha, ele disse que você procurasse seus direitos e vai demitir. Na verdade, ele já queria reduzir o quadro, e naquele momento lá, ele me tira. E quando ele me tira, eu saí com 2 amigos meus lá do trabalho, eles saíram tristes também comigo, calados, a gente sentou lá fora, e vem aquele irmãozinho que ninguém dá nada, de bicicleta, que é considerado como doido. Ele veio com a bicicletinha dele, parou perto de mim lá, e ele não sabia de nada. Ele disse, olha irmão, presta atenção, você está lembrado que a Bíblia diz que fui moço, hoje sou velho, e nunca vi um justo mendigar o pão, nem a sua descendência, né? Quando ele disse aquilo, eu muito me alegrei, né? Ele foi dizendo aquilo, que fica no Salmo 126, quando ele disse aquilo, eu me alegrei, mas na mesma hora eu fiquei preocupado, eu disse, Senhor, se estava ruim, né? Eu trabalhando, que os custos estavam muito altos, e agora eu desempregado, e dessa forma agora, Senhor, como é que vai ser as coisas, Senhor? E como ele me demitiu dessa forma, o plano de saúde seria cortado. E aí eu peguei a moto, né, saí da empresa, e tem um acostamento, né, e quando eu saí do acostamento ali, eu não estava andando no acostamento, eu estava pegando o acostamento para pegar a via. Quem que a gente encontra? A Polícia Federal. Ela diz, encosta. Eu disse, meu Deus, só faltava isso agora, Senhor. E aí, ela para, né, ela diz, encosta aí. Quando eu encostei, ele disse, o que foi que aconteceu? Eu disse, olha, fui demitido agora, eu estava pegando aqui a via. Aí ele disse, olha, vai-te embora, homem. Vai para casa descansar aí. Eu disse, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Que não tinha como pagar isso, Senhor. Não ia ter recurso, Senhor. E aí vou para casa. Aquela noite foi uma noite muito difícil para dormir. Foi muito difícil mesmo. E aí a minha esposa, ela ficou preocupada, normal. Ela disse, Luiz, e agora, como é que vai ser a nossa situação? Eu vou ligar para o plano de saúde. Eu disse, não liga não. Deixa esse negócio aí. Vamos ver o que Deus vai fazer agora. Vamos viver, a Bíblia diz que vai ter que viver pela fé. Então vamos viver pela fé. Não liga não. Ela disse, mas eu vou ligar. Então liga. Aí ela foi, ligou e fez uma simulação. Disse, olha, se meu esposo sair hoje, e quanto tempo tem da gente do plano de saúde, não sei o quê, aí... Mas se eles for sair também na justa causa, como é que vai ser isso? E parecia que o funcionário da empresa sabia o que estava passando. E ele disse, olha irmã, presta atenção. Se seu marido fosse demitido hoje, essa semana mesmo, a gente teria recebido o comunicado para desligamento do plano de saúde do seu esposo. Aí eu disse, Karine, não liga mais não, Karine. Vamos deixar o negócio pela fé, Karine. Não liga mais não. E aí nesse intermédio, o negócio não tinha. Aí chegou a CELP lá em casa. A CELP chegou lá, a gente estava com as contas atrasadas, porque veio 525 a primeira conta, porque o ar-condicionado teve todo o custo, muito equipamento que ele utiliza. Quando veio a conta, R$500, eu disse, Karine, está começando a ficar mais estreito o negócio. Aí a gente correu para baixa renda, foi na baixa renda lá, correu para um lado, para o outro, aí colocou lá na conta, baixa renda. Quando chegou a conta, chegou 650, eu disse, era para diminuir e aumentou. Eu disse, meu Deus. E aí, a CELP chegou lá em casa, porque a gente correu me esqueci o órgão lá, que também ajuda isso aí, como lá em Cavaleiro, me perdoe, eu me esqueci. É um órgão lá que ajuda nesse trâmite com a CELP. E aí eles mandaram uma carta para a CELP, e a CELP mandou 2 funcionários lá em casa. Quando chegou esses 2 funcionários lá em casa, aí eles disseram, ei, cadê a criança? Como é que tá? Não sei o quê. Eu disse, não, tá lá dentro. Aí um entrou, quando esse entrou, que viu a criança, ele saiu com a mão na cabeça e disse, ai meu Deus do céu. Ai meu Deus do céu. Aí sentou lá e ficou lá sentado, né? Eu não vou fazer mais nada não vou mexer mais nada aí não, homem. Vai lá dentro e vê o filho desse rapaz aí. Aí ele disse, não, agora não, depois eu vejo. Ele disse, vai lá agora. Ele não foi, né? Aí ele disse, posso mexer, irmão? Pode mexer. Aí ele começou a mexer, ele disse, irmão, está tudo certo. Eu disse, não, certo, eu sei que está certo. O problema é que está muito alto e nós não temos condições de pagar esse negócio aí. Aí, quando ele terminou de verificar, ele entrou lá dentro. E quando ele entrou, que viu a criança, ele saiu mais aperreado que o outro. Ele disse, ai meu Deus do céu. Ó, irmão,
faz o seguinte, deixa a gente aqui embaixo, irmão. Aí foi lá embaixo, comprou um pacote de fralda, subiu lá em casa, disse, irmão, estou aqui para pacote de fralda, mas isso não vai ficar assim não, irmão. A gente vai voltar aqui, irmão, a gente vai, sabe, irmão, isso não vai ficar assim não. E aí ele foi embora, e aí na terça-feira ele volta. Quando ele volta lá em casa, eu vejo o carro da Selby lá, aí ele abre a mala lá, repleto de alimento o carro. E ele vai descendo lá em casa, né? E eu disse, meu Deus, velho. Eu disse, meu Deus, foi tanto alimento que a gente, quando a gente estava trabalhando, pastor, nunca a gente tem uma parte de cima do armário e a parte de baixo. A parte de baixo era para produto de higiene e a de cima era de alimento. Foi tanto de alimento que a gente teve que tirar o de baixo para poder completar em todo lugar. É esse Deus fiel que nós servimos. E como tem sido bom servir a esse Deus. E ele disse, irmão, não vai ficar assim não, irmão. A gente vai voltar de novo. Eu disse, olha, irmão, olha, o que você quiser fazer, o que Deus colocar no seu coração, faça, homem. Fique à vontade. Aí ele voltou na outra semana voltou de novo, deixou o alimento de novo. E eu disse, obrigado, Senhor. Obrigado, porque eu vejo com meus olhos a tua palavra se cumprir na minha casa, Senhor. E aí, a noite passou, os dias se passaram. A gente tinha que correr atrás porque a gente não tinha recurso, não tinha dinheiro. O médico, para fazer a cirurgia dele, da traseira de Coana, ele disse, olha, o plano não está autorizando aqui e não está autorizando. Aí eu peguei, né? Não custa nada perguntar, né? Eu disse, ô doutor, quanto custaria essa cirurgia dele? Ele disse, olha filho, só o meu honorário é 10 mil reais. Aí eu disse, não precisa dizer mais nada, né? Aí a gente foi e o plano começou a autorizar a cirurgia. Começou a autorizar uma cirurgia de 90 mil. Começou a autorizar. Eu digo, meu Deus, como o Senhor é fiel, Senhor. E aí foi acontecendo, mas a gente tinha que correr. E Karine disse, olha, vamos ver se a gente consegue aposentar ele, porque pelo menos com o dinheiro dele a gente paga o plano de saúde dele. Vamos lá então. Tem que agendar. E o agendamento só tinha para abril desse ano. Foi em outubro do ano passado, abril desse ano. Aí, Karine tentando, não tinha vaga. Aí pegou, na noite, Karine não estava dormindo. Deus fala com ela e diz, olha, você vai com seu marido amanhã no INSS. E Karine não queria ir, porque a gente tem um certo temor e cuidado de não dizer aquilo que Deus não disse e não falar o que o Senhor não falou. A palavra dele é suficiente, é alimento. A Bíblia diz que a gente tem que falar sim, não, passou disso, é procedência maligna. Aí Deus, sabendo que Karine estava resistente, Deus novamente falou com ela, você vai amanhã no INSS com seu marido e vai ter alguém esperando vocês lá. Aí quando eu acordei de manhã, eu fui lá para trás, e aí a minha esposa, quando acordou, ela foi lá para trás, né? Meio relutante ainda, ela disse, Luiz Carlos, tem um negócio para te dizer. Eu disse, pode falar. Olha, Deus mandou a gente ir lá no INSS hoje. Eu disse, foi mesmo, mas tu agendasse? Ela disse, não. Mas ele falou, então vá-se embora. Quando der 8 horas a gente vai bater lá. Aí deu 8 horas, a gente pegou a moto, foi para o INSS, chegou lá na fila, tinha uma mulher antes de nós lá na fila, e a mulher, a gente conseguia ouvir, a mulher disse, olha, eu vim aqui por conta do meu pai, está precisando muito se aposentar e não tem como. Aí a mulher lá disse, olha, a senhora agendou? Não. Então pode ir embora, porque só atende aqui com agendamento. Karine olhou para mim e eu disse, deixa eu falar contigo, vai lá, vai a tua força. E aí, Karine foi lá e disse, irmã, a gente está numa situação muito difícil, irmã. E a gente precisa agendar com certa urgência a perícia do nosso filho. Aí a irmã olhou para ela e disse, irmã, você agendou? Aí Karine disse, agendei não. Então pode ir embora, porque só atende aqui com agendamento. Aí Karine olhou para ela e disse, olha irmã, presta atenção, eu só vim aqui porque Deus mandou
e disse que tem alguém lá dentro esperando a gente. Tem alguém lá dentro esperando a gente. Tem alguém lá dentro esperando a gente. A mulher, na mesma hora, ela se calou. Ela disse: então espera aí, irmã, porque eu vou lá dentro falar com a supervisora, eu vou voltar aqui e lhe dou um recado. Ela foi lá dentro, demorou um pouco de tempo. Quando ela voltou, ela disse: irmã, presta atenção. Ela mandou pegar o número da senhora, que depois ela liga para a senhora. Eu disse: Karine, dá o número, Karine. Vamos embora. E a gente foi embora resolver outros problemas que estavam no nosso meio. E aí, quando a gente chegou, estava de meio-dia chegando em casa já com a barriga daquele jeito, espremendo. O telefone de Karine toca. Era a mulher do INSS. Ela disse: irmã, isso era na segunda-feira. Irmã, a perícia do seu filho está marcada para quarta-feira de 8 horas da manhã em Camaragibe. Pode ir lá. Esse é o nosso Deus. Um Deus fiel. Um Deus que trabalha no favor daqueles que nele esperam. Ele é fiel. E a sua misericórdia dura para sempre. Sabe, eu tenho conversado com meus amigos que assim de cavaleiro, digo: olha, eu tenho entrado na minha casa e tem sido um momento de muito choro, meu pastor. Muito choro mesmo, pastor. E eu choro. Eu não tenho vergonha de chorar, não, viu? Eu choro mesmo. E diante do meu pai, que eu choro. Ali diante dele eu posso chorar. Eu posso clamar a ele. Eu posso confessar, abrir o meu coração para ele. E teve um certo momento que minha esposa não estava em casa, 8 meses, muito tempo longe, e é ruim, é muito ruim. Como é ruim você estar longe da sua esposa e aquele convívio ser bruscamente retirado. Como é bom. Você que tem reclamado aí da sua esposa aí, cuidado, filho. Dê um cheiro nela, diga que ama, preciosa. Como é importante. A gente só dá valor, o brasileiro realmente só dá valor quando perde alguma coisa. E aí, 8 meses, muito difícil. Eu lavando o prato, que também a mulher não está em casa, né? Eu me lava prato, né? E ali eu abri mais uma vez o meu coração diante do Senhor. Eu disse: Senhor, eu pensava que eu era muito forte, Senhor. Eu pensava que eu era muito forte, Senhor. Mas na verdade, eu estou moído, Deus. Eu estou estraçalhado, Deus. Eu não tenho força nenhuma, Senhor. Mas naquele momento eu me alegro, porque Ele é socorro bem presente na hora da tribulação. Eu escuto uma voz, pastor, dentro de mim falando: mas eu sou forte, filho. Mas eu sou forte. E eu disse: Senhor, eu só queria ouvir alguma coisa do Senhor. Eu só queria ver o Senhor falar alguma coisa. Eu precisava ouvir o Senhor falar alguma coisa, Senhor. Porque são dias muito difíceis. E só sabe quando a gente passa. A gente só sabe a dificuldade quando a gente passa. Sabe, eu tenho visto de fato que a tribulação, a tempestade é maior que a gente de fato. Mas tem um detalhe: ela só não é maior que o nosso Deus. O nosso Deus é maior do que todas as coisas. A Bíblia diz que Ele sustenta o universo com a palavra do seu poder. Ele não precisa de coluna como esse templo para segurar esse lugar. Ele sustenta todas as coisas com a palavra dEle. Esse é o Deus poderoso, fiel. Mesmo sem ser fiel, Ele é fiel. É esse Deus que nós servimos. E aí, os dias foram se passando. Os dias foram se passando, né? As coisas vai... Porque Deus não... Meu Deus. Quando a gente ora, Deus vai falando, mas Ele não diz quando vai durar mais, quanto tempo será, o que vai acontecer mais. E as coisas vão acontecendo. E aí, chega o dia que eu vou correr por conta do horário. Chega o dia que meu filho volta para ser internado. Ele voltou para casa, passou uns meses e voltou novamente para o hospital. E aí o plano de saúde tinha que vir pegar todos os aparelhos do meu filho, ó. E eu, como ser humano, eu fiquei preocupado. Eu disse: meu Deus, ó, e se nesse intermédio o plano de saúde cancelar e levar tudo, Senhor? Como vai ficar a minha casa, Senhor? Como vai ficar a minha casa, Deus?
E aí, minha esposa liga para mim e diz, olha, o plano de saúde vai mandar o home care e vai tirar tudo. Eu disse, meu Deus, Senhor, eu vou sair de casa, Senhor, para quando ele chegar, ele não vê ninguém, quem sabe dura mais o tempo, Senhor. Eu pensei isso. E aí, na mesma hora, o Senhor fala no meu coração que não. E eu disse, poxa, Senhor, eu queria sair, né, para não correr esse risco. E aí eu esperei ele, né, eu fiquei. Aí chega o rapaz com a combizinha dele, entra lá e diz, irmão, posso recolher? Eu disse, irmão, eu não queria não, mas já que eu não tenho que recolher, recolha aí, homem. E a gente foi conversando do que estava acontecendo. E aquele homem me chamou lá em cima e disse, olha, começou a chorar ele. Do nada ele começou a chorar. Chorou. E eu fiquei parado esperando. E ele disse, irmão, pode perguntar, meu ajudante é aqui, ó. Eu saí de casa, irmão, querendo escutar Deus falar comigo. Eu precisava Deus falar comigo. E depois dessa conversa, do que eu vi aqui, Deus falou muito comigo, irmão. Muito obrigado, irmão. E naquele momento ficou dois chorando. Em vez de um, ficou dois chorando lá. Eu alegre em Deus, porque Deus não faz nada sem um propósito, sem um objetivo. Só que nós somos falhos, nós somos carne, e às vezes nossos olhos, ele enxerga muito pouco, e os olhos de Deus os planos do Senhor vão mais além do que o nosso. E aí a gente foi vendo que Deus ia fazendo as coisas para que o nome dele fosse glorificado. As coisas foram acontecendo. Meu Deus. As coisas foram acontecendo. E aí, nesse intermédio, quando meu filho voltou, os equipamentos voltaram, né? Minha esposa disse, Luiz Carlos, e aí, o plano de saúde? Eu disse, olha, Karine, a gente está 3 meses e o plano de saúde está arcando com tudo. Quem está pagando eu não sei, mas eu sei que tem mão de Deus aí. Deus está intervindo aí. Alguém está pagando, não sei, mas Deus está pagando. E aí eu subi para o último andar, que era onde a gente fazia o refeitório lá, né? E a comida, pastor, era R$40 cada refeição, de manhã, tarde e noite, né? E quando eu cheguei lá, na porta, lá, fui pegar meu prato lá, ela sempre pesa, né? Ela disse, irmão, o senhor vai pagar. Eu disse, irmã, a senhora não está entendendo nada. Não tem não. Mas veja o seguinte, irmã, procura o nome de Gabriel aí, que ele está com mais crédito que o pai. Se eu passar meu cartão, não sai nada, mas se botar o nome dele, ele paga. E ela procurou o nome dele, disse, não, desculpa, tá aprovado, pode ir lá para a refeição lá. E a gente tem visto Deus fazer tantas coisas maravilhosas mesmo, por isso que a Bíblia diz, né, que grandes coisas tem feito o Senhor, por isso estamos alegres. É muita coisa que Deus tem feito. Não, são coisas aqui que duraria muito tempo, pastor. Eu estou resumindo aqui para a gente não passar muito tempo. E aí, como eu saí da empresa, e lá o pessoal e o dono, ele disse, olha, ele deu um tiro na cabeça agora, viu? Porque ele esperava que a nossa casa realmente ficasse sem nada, pastor. Ele esperava a gente na mal mesmo. Ele já tinha feito isso com outro funcionário. Só que a gente nunca espera que a gente vai ser o da bola, né? Da próxima vez, né? E aí, num dia desse aí, eu conversando com um amigo nosso lá, que se converteu lá no trabalho, ele disse, olha, Luiz Carlos, eu não sei o que está acontecendo aqui não, mas teve uma mulher que ligou aí para o rapaz aqui, o gerente, e conversou com ele alguma coisa aí, que quando terminou ele disse, olha, realmente eu preciso ter um encontro com Jesus urgente, nas pressas, urgente. O que Deus está fazendo ou falando lá, eu não sei. Os funcionários lá ligavam, pastor, dizendo, tu vai voltar, a gente está orando aqui para que tu volte. Eu disse, olha, mas eu não sei se é bem isso que o Senhor vai querer não, homem. Eu não sei se é isso que Deus vai querer. Eu queria, porque a gente conversava muito de Jesus, era tão bom falar de Jesus, né? Mas aí, eles disseram, agora, para ele, agora vai ser ruim. Porque teve outra situação, ele vai ser ruim para ele conseguir um emprego. Agora, para ele conseguir um emprego, vai ser muito ruim. E eu disse, meu Deus, e agora, Senhor?
Eu saí dia 25 de outubro. No dia 25 de dezembro, minha irmã liga para mim e diz: olha, tem uma entrevista aí, tu vai? Eu disse: rapaz, eu vou. É de motoqueiro, não tem problema não, motoqueiro, qualquer coisa que aparecer, eu preciso trabalhar. E aí chegou lá, quando cheguei lá, fiz a entrevista, aí quando terminou, aí teve a Funase no outro dia, a gente foi para a Funase, quando saí da Funase, o telefone tocou, eu não atendi. Eu disse: pronto, se ligou e não atendeu, vai ligar para outro, né? Mas está na benção. Cheguei em casa, a mulher disse: olha, ligou a mulher aqui, liga para ela que... Quando eu ligo lá, ela disse: olha, você vai querer ainda? Eu disse: quero, irmão. Não mudou não, de manhã para agora, continuo querendo trabalhar, precisando trabalhar. E aí, dia 25, antes de um mês fechar, Deus novamente assinou a carteira, estou trabalhando, sabe, Deus tem sido fiel. Interessante que nesse processo, eu estava trabalhando ainda, e meu filho estava com muita infecção, porque infecção desde o início, muito antibiótico que ele toma. E aí, fui na casa de uma irmã, e essa irmã, Deus falou com ela, pastor. A gente tinha ganhado uma cadeirinha, né? Cadeirinha de bebê. E eu não tinha ido ir lá buscar ainda. E aí, quando eu cheguei na casa dela, ela pegou e disse: olha, Deus falou comigo, viu? A cadeirinha que você ganhou aqui, Ele falou comigo 2 vezes. Por isso que eu estou lhe falando agora. Ele mandou você pegar e botar no carro. Bota a cadeirinha no carro. E aí, meu filho estava numa situação muito complicada. E eu disse: meu Deus, aí eu peguei a cadeirinha, né? Travei os dentes para não chorar na frente dela, mas agora eu posso chorar. Travei os dentes para chorar na frente dela. E aí entrei no carro e comecei a chorar. Botei, fui embora trabalhar. Aí o irmão disse: quer isso aí, Luiz Carlos, o porteiro? Eu disse: ó, Deus mandou botar, homem. Eu botei: então, filho, está ainda lá, homem. Mas não passou 10 dias. Não passaram 10 dias. Meu filho recebe alta. E aí a gente fala com os pastores: ó, meu filho recebeu alta, passou um tempinho, bota consagrar, Carindão, bora consagrar, bora. E a gente veio, ele veio sentado na cadeirinha. Ele é fiel. O Senhor tem nos constrangido ao máximo. O Senhor tem quebrado tudo que nós temos assim que não agrada a Ele. Pode ter certeza disso. Sabe, Ele tem sido muito fiel, meus irmãos. Como Ele tem sido fiel. Sabe, eu tenho dito ao Senhor, disse: ó, Senhor, esse dinheiro que esses homens me levaram, né? Vamos supor que foi algo de 15 mil reais. Eu passei 10 anos lá, 5 numa empresa e 5 outra. Eu disse: ó, Senhor, se o Senhor quiser deixar esse dinheiro para lá, mas que eles for salvos, está feito o trato. Se o Senhor salvar eles que fizeram isso, e esse dinheiro para lá, porque para onde a gente está indo, a gente não vai precisar de dinheiro não, viu? Para onde a gente está indo, a gente não vai precisar de dinheiro nenhum. Nenhum. As ruas lá é de ouro, mas o ouro lá não vai ter valor, porque o valor lá vai estar na pessoa de Jesus, no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele que vai ser adorado, engrandecido, Ele que vai ser, é Ele, é somente nele a nossa esperança. E aí, temos vivido dias de milagre, dias de prodígio, dias muito diferentes, sabe? Eu não sei o tempo que a gente tem de evangelho. Eu me converti quando o Marcelo se converteu. Quando o Marcelo foi, eu fui lá no tranqueiro. Tu vai, eu vou, bora todo mundo. Eu não sei, mas eu sei que nesse período, desse 1 ano para cá, pastor, assim, não sei se eu posso dizer, né, como o Jó disse ali, né, que Jó disse: olha, eu conhecia o Senhor só de ouvir falar, né? Agora estou conhecendo mais um pouquinho, né? Eu acho que, sabe, agora está ficando tão gostoso, pastor. A gente está chorando muito ainda. A batalha ainda está sendo travada, né? Mas o bom é saber que quem vai na frente, na nossa frente, é um general de guerra que nunca perdeu nenhuma batalha. Nenhuma. Por maior que fosse a dificuldade, as muralhas, ele nunca perdeu
nenhuma batalha. Mas aí, para finalizar, porque eu sei que tem irmão que mora longe, nesse Natal agora, eu fui ficar com meu filho lá, e aí eu vi uma cena que foi pior que essa que vocês estão vendo aí atrás. Ele abriu a cabeça 2 vezes, teve um momento muito, que eu olhava e foi muito doloroso. Só que aí, quando no Natal que eu estava lá, pastor, o meu filho começou a se bater. Ele começou a se bater sem ar, e puxava sem ar. Eu digo, meu Deus do céu, não, Senhor, não leve meu filho agora, Senhor. Não leve, Senhor, por favor, Deus. Não leve meu filho, Deus. E ele se batia muito. Que cena horrível. Que cena horrível. Eu disse, o Senhor vai levar meu filho, Deus. Não, Senhor. E ele se batia, eu olhava para os olhos da médica, eu via angústia, eu via desespero pela realidade que ela estava enfrentando ali. E aí eu disse, meu Deus, e agora, Senhor? Aí terminou, ela conseguiu reanimar depois de uma meia hora. Quando ela reanimou, o que acontece, Gabriel? Gabriel vai, olha e ri. Eu disse, Gabriel, tu vai matar teu pai, Gabriel. Desse jeito, mata teu pai, Gabriel. E aí, eu não sabia nem como dizer minha esposa, eu fiquei retendo. Eu disse, como é que eu vou dizer a ela isso aí? Aí eu, Karine, como é que está Gabriel nesses dias? Eu perguntei, como é que está Gabriel nesses dias? Ela disse, Luiz Carlos, ele tem passado muito mal mesmo. Eu disse, meu Deus, meu Deus. E aí, eu sentei na privada, pastor, arriei primeiro, né, lá do trabalho, arriei a tampa, sentei e comecei a chorar de novo com o Senhor. E conversar com ele sobre a... Na verdade, a gente às vezes faz cada coisa, né, pastor? Eu disse, Senhor, mas está escrito isso, Senhor. Está escrito isso. É a tua palavra que diz, Senhor. É a tua palavra, Senhor. E aí, saí ali, peguei a moto, fui andar, fui fazer a entrega. Quando cheguei no sinal, parei no sinal, pastor. Chegou um rapaz de moto, parou do meu lado, ó. Aí ele toca no meu ombro e diz, como é que está a família? Eu disse, rapaz, a mulher está no hospital faz quase 1 ano. Meu filho está abrindo cabeça, está abrindo tudo aí. E meu outro filho está em casa. E a gente está aqui trabalhando, homem. Está assim a nossa vida. Ele olha para mim, pastor, no fundo dos olhos, pastor. Ele disse, olha, Deus vai dar um pouquinho de tempo mais a vocês. Deus vai dar mais um tempo, Gabriel, com vocês. Escute, lembre-se, ele é presente de Deus. Naquela hora eu chorei de novo, pastor. Homem não chora, chora, e chora muito. Sabe por quê? Porque só eu e minha família sabia porque eu coloquei Gabriel Natan. Só a minha família e eu. Porque quando ele nasceu, o Karine queria botar o nome. Eu vou botar o nome. Eu disse, não. Porque ela tinha botado o nome Pedro, né? Ele disse, nesse não, nesse eu boto o nome. Aí eu botei Gabriel Natan. Gabriel, porque quer dizer enviado de Deus, e Natan significa presente de Deus. Quando ele falou, olha, ele é presente de Deus, viu? Eu comecei a chorar, cheguei no trabalho, o homem não chora, eu botei a mão no rosto assim, fiz que estava dormindo e comecei a chorar. Novamente, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. E meu filho, mais uma vez, recebe alta, quarta-feira agora está em casa, e nós estamos alegres mais uma vez, porque o Senhor tem sido misericordioso com a minha casa. Sabe, meus irmãos, antes disso acontecer na minha casa, como a gente ia para lá e para cá, fazia aquilo, ficava evangelizando, falando do amor de Deus, e cantava aquele hino, pastor, como estava em alta mesmo. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Sabe, a gente cantava aquele hino, e nesses dias o Senhor tem me feito lembrar desse hino. E eu disse, Senhor, a gente vai continuar cantando ele, independente do que o Senhor faça na minha casa, Senhor. Porque nós não te adoramos pelo que o Senhor faz, mas pelo que o Senhor já fez na cruz do Calvário. O Senhor perdoou o meu pecado, Senhor. O Senhor levou sobre si toda a minha mazela naquela cruz. Nós não te adoramos pelo que o Senhor faz, mas pelo que o Senhor é misericordioso, bom. E aí, eu tenho dito, pastor,
que se meu filho não puder abrir a mão para pegar a Bíblia, eu abro para ele. Vai ser um prazer abrir para o meu filho a Bíblia. E assim como eu falo para Pedro, falar para ele do amor, da graça, do poder e do plano de salvação de Deus para a vida da gente, da humanidade. Sabe, se ele não puder correr, eu boto ele no ombro, não tem problema nenhum. E vamos entrar pela casa do Senhor, regozijando diante de um Deus vivo e poderoso. Porque se ele não fizer aqui, eu vou dizer ao meu filho, olhe, quando a trombeta tocar, ou quando ele nos buscar, meu filho, você vai correr até Deus, você vai correr até Deus, você vai abraçar Deus, você vai, podem ter certeza absoluta disso. Aqueles que são cegos naquele dia vão ver o Senhor, e vão se alegrar, e a Bíblia vai dizer que tudo vai se fazer novo, tudo, a nossa esperança, se só se resumir nesse mundo, a Bíblia vai dizer que somos os mais miseráveis dos homens. A nossa esperança tem que estar no novo céu e nova terra, meus irmãos. Precisamos investir o nosso tempo no reino de Deus e para a glória de Deus. Porque o Senhor é bom. Eu quero ler só mais um versículo. Posso, pastor? Lá em 1 de Pedro, se você puder abrir aí. 1 de Pedro, capítulo de número... de número 6, vai dizer assim a palavra do Senhor. Do 6 em diante. Diz assim a palavra do Senhor. Nisso vocês exultam, embora no presente momento, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações, para que, uma vez confirmada o valor da vossa fé, que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, ele vai dizer, resulte em louvor e glória e honra na revelação da pessoa de Jesus. Ou seja, o que eu entendo é que ele diz, olha, mesmo se a dificuldade vier, a tribulação vier, que ali eles passavam um momento de perseguição e de aflição, ele consolava a igreja primitiva, é como se ele dissesse, olha, olhe para cima, olhe para o alto, o nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra e tudo que há nela. Ele é socorro bem presente na hora da angústia. E eu e minha casa temos sentido, sabe, porque se o Senhor, nesses momentos, pastor, se Ele não falar com a gente, se Ele não, é muito difícil, mas Ele é bom. Nós viemos aqui alegre, pastor, porque, sabe, Deus tem feito tantas coisas e vocês são parte de uma grande multidão que Deus colocou como pessoa que tem amado a minha casa. Deus colocou vocês como muitos irmãos que têm amado a minha família, que têm cuidado da minha família. Muito obrigado por tudo que vocês têm feito por nós. Eu não tenho como pagar, né? Mas Deus, a recompensa nossa, sua, vem de Deus, meu irmão. Talvez você entrou aqui nessa noite, né, preocupado com o dia de amanhã. Olha, irmão, eu disse a Karina, é como se a gente estivesse num barquinho e Deus quebrou o remo da gente. Ele disse, agora vamos ver onde vai bater. E eu sei onde vai bater, na Nova Jerusalém, ó. Sabe, a gente sabe onde vai dar, ó. Só a gente continuar. A Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Há uma necessidade de perseverar, meus irmãos. Perseverar porque o Senhor tem cuidado de nós. Sabe, são dias de voltarmos para Deus, ó. São dias de abraçarmos a causa do Evangelho.
São dias de dizer: ó Senhor, faz em mim a tua vontade, Senhor. Me ajuda a morrer para mim mesmo, Deus. São dias, e são dias tão difíceis nessa terra. Tantas dores, tanto choro, com tantas enfermidades que têm acontecido, tantos males que têm acontecido, assolado a humanidade. Mas a gente sabe que Jesus nos deixou algo. Ele disse: olha, quando vocês virem tudo isso acontecendo, se alegre. Se alegre, porque a vossa salvação está agora mais próximo. Está chegando aquele grande dia, meus irmãos. Está chegando. Vamos entrar, não por mérito nosso, mas vamos entrar naquele portal celeste. Receberemos um novo nome, um bem-vindo. Não há nada que se compare a isso. Não há nada mais precioso que aquele grande dia. Que o Senhor nos ajude a desejar. Sabe, meu querido, você precisa conhecer esse Jesus. Você precisa conhecer esse Jesus. Se você entrou nesse lugar e não conhece a Deus, ou está afastado do caminho do Senhor, volte, filho. Volte, porque Jesus te ama. O plano dele não mudou na tua vida. Não mudou. O plano de Deus não muda na vida do homem. Pedro tinha negado Jesus. Pedro voltou a pescar. Mas quando Jesus aparece aos discípulos, ele disse: olha, vocês e Pedro faz parte do plano e do propósito. Eu tenho algo glorioso para fazer na vida dele ainda. E Pedro também. Ou seja, Deus conta com você ainda. Você que está afastado do caminho do Senhor, meu, volte para esse Deus de amor. Você está fazendo o que no mundo, meu irmão? Até quando você vai comer bolotas? Venha-se embora, que Deus, naquele grande dia, vai ter um banquete preparado para nós, meu irmão. E se você também, que nunca fez uma aliança com o Senhor, essa noite é noite de se reconciliar com Deus, através de Cristo Jesus, o Senhor. Essa noite há perdão para a tua vida, sabe? Nessa noite, a compaixão de Deus, Ele te atraiu a esse lugar. E eu sei que quem te convence, quem nos convence, é alguém que está aqui entre nós. Não é o homem. Não é o homem. Por mais sábia palavra que ele ousa falar corretamente, Deus não se impressiona com oração em inglês, né? Aquelas palavras, Deus não está nem aí para isso. A Bíblia diz que Deus procura homens que adorem o Espírito e em verdade. Se você entrou nessa porta aí que está, sabe, você crê na mensagem do Evangelho, crê em Jesus, como se você confessar, como diz em Romanos, se com a tua boca confessares a Jesus e com o teu coração crer que Ele ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, meu irmão. Serás salvo, meu querido. Sabe, não sei se eu posso dizer que pode ficar de pé, né? Você pode ficar de pé em nome de Jesus aí, né? Vai parecer que está acabando, né, pastor? Fique de pé em nome de Jesus. Então, pastor, para fazer o convite, eu vou lançar. Amém. Então, sabe, Jesus disse que naquele grande dia também, quando a gente entrar naquele portal celeste, haveremos de ouvir duas coisas do Senhor. Uns ouvirão do Senhor: vinde bendito do meu Pai, entrai por gozo eterno preparado para vós desde a fundação do mundo. O céu é preparado para a criação de Deus. O céu é para mim, o céu é para você. A morada para mim no céu, a morada para você, meu querido. A Bíblia vai dizer também que Jesus vai dizer para outros: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. O único que já está condenado é o diabo e seus anjos. Eu e você, se cremos na mensagem da cruz, se nos arrepender dos nossos pecados, seremos perdoados por Jesus e teremos o nosso nome escrito no livro da vida. Haverá festa no céu. Meu querido, você não sabe a importância que você tem. Talvez você não saiba, porque eu fico imaginando, quando a Bíblia diz que há festa no céu, quando um pecador se arrepende, imagina aqui, que o pastor diz: agora vai ter festa, e todo mundo se alegra, e aquela alegria. Mas, meu querido, preste atenção, me diga onde começa o céu e onde termina o céu. É festa de uma extremidade à outra. Eu imagino que nessa festa os anjos olhando para Jesus
e dizendo, como diz em Apocalipse capítulo 5, digno és de toda honra, toda glória, porque tu foste morto, Cordeiro de Deus, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda língua, tribo e nação. Aleluia, aleluia, aleluia. Ele nos comprou, Ele pagou o preço, Ele vive, Ele te ama, meu querido. Então, se você está aí nesse lugar, não perca mais tempo, irmão, mas deixa Deus falar no meu coração, hein? Deus não vai descer com bisturi e abrir o teu coração, não. Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E nessa noite, por mais uma vez, você tem ouvido a palavra do Senhor. Não endureça o seu coração, seja corajoso. Se você está aí que não entregou a vida a Jesus ou quer voltar, vem aqui na frente agora em nome de Jesus. Toma um ato de coragem, porque quando a gente está nesse mundo lá fora, somos corajosos para cometer pecados, aborrecer coisas abomináveis diante do Senhor. Para aceitar Jesus tem que ser mais corajoso ainda, meu querido. Rompa com a barreira, dê o primeiro passo. Se você está aqui nessa noite, não deixe para fazer isso amanhã, porque amanhã pode ser tarde demais. Essa noite é noite de salvação. Mas também, se não tem, que Deus continue falando contigo. Que eu sei que Ele vai falar, viu? Que eu sei que Ele vai continuar falando. Absoluta certeza disso. Independente de nós. Porque o Evangelho começou antes de nós e vai continuar independente de nós. Então eu agradeço a oportunidade. Me perdoe pelo horário. Muito obrigado, igreja. Deus abençoe cada um de vocês.